Bom dia a todos. A gente vai aguardar só mais uns minutinhos para dar início ao nosso bate-papo de hoje, tá, pessoal? Bem-vindos. Pessoal, bom dia a todos. A gente deu uns minutinhos aí, uns 4 minutinhos para o pessoal entrar. Eu sou a Michele, do Sebrae, quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco nessa manhã, friozinho, tinha um friozinho grande, né? Eu não sei se todos são de Belo Horizonte, na inscrição tinha alguns DDDs diferentes, então boas-vindas a todos vocês. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre vendas. Esse mês é um mês especial de parceria entre o Sebrae Minas e a Faleiro, levando um conteúdo para vocês toda semana. A gente teve um conteúdo sobre crédito na semana passada e hoje a gente vai falar sobre vendas. Então, fiquem à vontade para poder fazer perguntas, para poder tirar dúvidas. A nossa consultora Marina Moura, daqui a um pouquinho, eu passo a fala para ela, está à disposição, eu também, e eu quero reforçar os canais do Sebrae disponíveis para todos vocês, né? A gente tem essa parceria com a Faleiro desses conteúdos durante todo esse mês, e o Sebrae está aberto com o nosso site, que é o sebrae.mg, com a nossa central de relacionamento, que é o nosso 0800, e lá vocês podem ter acesso a materiais, fazer download de vários artigos. A gente tem por lá a possibilidade de vocês marcarem atendimentos com o Sebrae, atendimentos de consultoria. Então, fiquem à vontade para nos acessar e tirar dúvidas a respeito de vendas e de outros temas variados, tá bom? Eu vou agora passar a palavra para a Marina, e aí fiquem todos muito à vontade, que a gente tenha uma ótima manhã de muito conteúdo. Um bom dia, Marina. Bom dia, Mi, tá me ouvindo? Bom dia, Michele, bom dia, Faleiro, né? Agradecer a presença de todos e o convite para conversar um pouquinho com vocês sobre as possibilidades, né, de venda que a gente tem para o setor de alimentação fora do lar em tempo de isolamento social. Esse vai ser o nosso papo de hoje. Mas antes de começar, eu queria dizer que eu não estou vendo o bate-papo, quem está vendo é a Michele, então se alguém tiver alguma dúvida, algum problema de conexão, vai colocando lá que a Michele vai comunicando comigo. Eu não estou vendo bate-papo não, porque eu fico desorientadinha lendo tudo e esqueço o que eu estou falando, viu, gente? Então, a gente está num período de isolamento social, né, gente? Mas, além do coronavírus, tem uma coisa muito, muito, muito melhor que é comum para todas as pessoas. Marina, você ficou sem áudio.
Sumiu. Até onde vocês ouviram? Voltou. Tô falando que além do coronavírus, Mi, que é uma coisa que não é muito boa, né? Tem uma coisa muito, muito boa que é comum para todas as pessoas em todo mundo, que é o hábito de celebrar a mesa. E aí, quando a gente celebra a mesa, a gente tem duas opções. A gente pode... Só um minutinho que travou aqui. A gente pode ter os alimentos preparados no lar e ter os alimentos preparados fora do lar, que é o que a gente costuma chamar de alimentação fora do lar. As duas opções têm prós e contras. Então, os prós, né, de fazer a comida no lar, de almoçar em casa, de celebrar em casa, os prós podem ser a afetividade, ter uma receita da família, o custo que pode ser reduzido. Existem contras também, como a falta de habilidade que muitas pessoas podem ter, rotina complexa, bagunça na cozinha, que é o que me deixa um pouquinho afastado, né, da cozinha às vezes. E quando a gente fala em alimentos preparados fora do lar, a gente também tem prós, como praticidade, a variedade que a gente tem, né, fora do lar e não tem dentro de casa, a experiência, né, que é a questão de ir a um restaurante, ter uma alimentação fora do lar, fazer um evento é muito mais do que comida. É toda uma experiência que a gente vive e que a gente gosta de sentir. E também tem contra, que pode ser a falta de comodidade, como o estacionamento, o custo, e a imprevisibilidade, que a gente entra às vezes no restaurante e a gente nunca sabe se vai ser tão bom ou, né, bom ou não tão bom quanto a gente estava esperando. Então, essa decisão, ela é sempre baseada num contexto que a gente vive e na nossa realidade. E a nossa realidade agora, gente, é de pandemia. E existem alguns fatores que aceleram alguns processos que estão em curso. E as pandemias, né, as epidemias, são uma delas. Então, né, em toda a nossa sociedade, em todo o mundo, algumas coisas que já estavam acontecendo foram aceleradas nesse período. No setor de alimentação, já existiam algumas tendências desde antes da pandemia, que já estavam sendo mapeadas há algum tempo, que foram aceleradas nesse período. Então, quais são elas? Quais são esses processos no setor de alimentação que já estavam em curso? Uma importância maior de valorizar saúde e bem-estar, então, alimentos saudáveis, alimentos artesanais, aquela questão de preparados à mão, de comida de avó, especialização e customização, então nichos muito bem atendidos, comida vegana ou restaurantes especializados em algum tipo de comida, experiências gastronômicas, né, gente? Os programas de televisão, né, de culinária trouxeram para a gente uma realidade de experiências gastronômicas, de confeitaria também, aquela arte na confeitaria. Então isso já é uma tendência que vinha sendo vivida. Sustentabilidade ética, a gente está pensando cada vez mais no mundo, pensando em fazer bem para o mundo. Então, alimentos orgânicos, alimentos que não fazem mal para o meio ambiente, né, que a sua produção não faça mal para o meio ambiente, já estava sendo uma tendência, e conveniência e praticidade. O que eu quero dizer com isso? Delivery e entrega, porque é o que a gente também, isso já era uma tendência antes, a gente está cada vez com menos tempo disponível e ter essa conveniência e a praticidade de poder receber o alimento que a gente quer pronto, na qualidade que a gente espera, já vinha sendo também uma tendência. Um outro processo que foi acelerado agora, durante a pandemia, foi o da digitalização. Mas essa foto, gente, é de muito antes da pandemia e a gente já vê que os olhares do consumidor, né, para onde nossa atenção está voltada, há muito tempo já é o celular. Então, de 5 pessoas aí, né, nessa foto, 4 estão no celular e 3 não estão conversando, estão olhando para o celular. Então, por mais que a gente tenha estímulos que chamem a nossa atenção, né, todo ao redor, ônibus, outdoor, o nosso olhar está voltado para o digital e já tem algum tempo. Isso tem pelo menos 20 anos que essa transformação digital está acontecendo. Então, o fato que a gente está trabalhando agora é que a pandemia, né, nos levou a uma mudança de comportamento, uma mudança brusca de padrão e, consequentemente, negócios e pessoas precisam se adaptar a essas novas, né, esses novos termos que a gente precisa viver para a gente conseguir sobreviver. Porque senão a gente, né, nem as pessoas e nem os negócios vão sobreviver a esse novo contexto que a pandemia nos apresentou. Essa ruptura num padrão que a gente estava acostumado,
sair todo dia, de poder frequentar os restaurantes, de ter acesso a todos os lugares livremente, de não usar máscaras, né? Então, agora nossa realidade está um pouquinho diferente. E quando a gente fala de uma ruptura de padrão, gente, a gente está falando de uma crise. Crise é toda e qualquer situação em que a gente estava em uma, né, acomodado, né, acostumado com uma forma de viver, uma forma de agir, e acontece algo que quebra essa conduta. E a gente precisa mudar a nossa forma de reagir àquilo que está acontecendo. Então, essa crise especificamente, né, gerada pela pandemia do coronavírus, ela significa um risco tanto para a saúde das pessoas, quanto para a saúde dos negócios. Por quê? Com, né, o perigo do contágio, com a forma como essa doença se dissemina, é necessário um isolamento social. E quando a gente fala em isolamento social, isso muda completamente o comportamento humano. Então, a gente está tendo que descobrir novas formas de viver. A gente está tendo que desvendar, né, descobrir, procurar novas formas de se relacionar. A gente está tendo que descobrir também novas formas de respirar, como eu já falei. Então, se algum tempo atrás alguém entrava de máscara no lugar e todo mundo se assustava, é terrorista, pode ser um assalto, hoje quem entra sem máscara é que está assustando a gente. Então, olha como que mudou, uma coisa muito simples mudou completamente. E a gente também está mudando a forma de se alimentar, de comer. Então, quando o comportamento humano muda, a gente percebe que os hábitos de consumo também mudam. Isso não quer dizer que a gente mudou o comportamento, que a gente está preso dentro de casa, não quer dizer que a gente deixou de consumir. Não, a gente continua precisando consumir produtos e serviços para continuar tendo as nossas necessidades satisfeitas. Mas a forma de consumir esses produtos e serviços muda. Então, o comportamento humano muda, né? O contexto muda, o comportamento humano muda, mudam as formas de consumo, se apresenta uma nova realidade de mercado e aí os negócios precisam se remodelar para se encaixar nessas novas necessidades e nessas novas exigências do mercado. Então, se a gente mudou a forma de relacionar, olha como a busca por plataformas de reuniões online aumentaram muito a partir do dia 16 de março, que é quando começou, né, quando foi instaurada a quarentena, quando a quarentena foi iniciada. Se a gente mudou o jeito de respirar, olha o consumo de máscaras. Foi oportunidade para várias pessoas, né, de fazer uma renda extra, de fazer uma renda diferente nesse momento, pessoas que tinham o hábito, né, a habilidade de costurar, e também várias empresas adaptaram sua produção para fazer máscaras. E também a gente está mudando a forma de consumir comida. A Rappi, que é um aplicativo, né, um dos tantos aplicativos que a gente tem, nos apontou, isso foi no final de maio agora, que ela soltou esse informativo de que houve um aumento de 300% nos pedidos de delivery na Rappi. Isso não é, né, não está englobando Uber, não está englobando aplicativos próprios, então só a Rappi falou que teve um aumento de 300% no delivery, nos pedidos por delivery. Então isso nos aponta que com toda a situação que a gente está vivendo, o setor de alimentação fora do lar, ele precisa se adaptar para uma nova realidade, que é de uma alimentação fora do lar, mas em casa, né? Porque tem muita gente que, assim como eu, mesmo estando em casa, está trabalhando todos os dias, tem as suas atividades diárias que a gente teve que assumir, né? Porque tudo mudou. Então, da mesma forma que eu tinha uma rotina dentro da minha casa, eu vim trabalhar dentro de casa e eu tive que assumir outras rotinas. Então, essa alimentação fora do lar, em casa, é mais do que nunca uma realidade para os setores, para todas as empresas do segmento de alimentação. Isso a gente pode perceber no Dia das Mães, quando várias empresas remodelaram seus negócios para entregar para os clientes aquelas ofertas, né, empacotadas de acordo com a nossa necessidade. Então, se no ano passado a gente podia escolher ou em fazer um almoço especial para a mãe, ou em levá-la num restaurante, já que era um dia especial, a gente não precisava se cansar na cozinha, ou a gente podia fazer um pedido de um serviço de buffet, nesse ano, como a gente não pôde se aglomerar, a forma da gente se alimentar, né, já que a gente celebra tudo à mesa, foi um pouquinho diferente. Então, olha como algumas empresas conseguiram se adaptar em vários contextos. Teve a Café Cultura, né, e tantas outras, que criaram cafés da manhã especializados. Então, nesse caso, é um café
com um livro, que era para aquela mamãe que gostava de ler. E vários tantos outros tipos de café da manhã foram entregues, como café da manhã para mais de uma pessoa, quando a mamãe estava sozinha em casa, café da manhã com flores, né? Teve também todo esse contexto de levar a experiência para a mãe no Dia das Mães. A gente teve almoço, então, desde fazer um pedido, que você poderia montar o cardápio, escolhendo a entrada, escolhendo o prato principal, a sobremesa, o vinho, até a pedidos já montados, como foi o caso do Vivaz Alimento Lindo, que já montou uma caixa específica com os alimentos todos empacotadinhos, tinha uma oferta específica e também entregava para a mamãe. E, no último exemplo, a gente traz os mimos exclusivos, que além do café da manhã e além do almoço, a mamãe também merecia um dia de cinema. E aí tinha uma caixa de quitutes para o Netflix da mamãe. Então, olha como a realidade da alimentação fora do lar se adaptou no Dia das Mães. E isso aconteceu também no Dia dos Namorados. Recentemente a gente passou por isso, as ofertas foram imensas. E aqui eu trouxe para vocês o Paladino, um restaurante daqui, que não se conteve em oferecer uma opção, mas ofereceu 3 opções para os clientes. Tanto um menu sugestão do chefe, quanto um rodízio, vamos chamar de um festival de fondis, que era entregado na casa do cliente, e também uma caixa de presente, com alguns quitutes já pré-montados. Então, as pessoas poderiam olhar para a necessidade que elas estavam tendo naquele momento, ver o que se encaixava melhor na sua situação, no seu contexto, no seu dia a dia, e fazer a opção. Então, essa questão da alimentação fora do lar, em casa, vai ser uma tendência. E será que vai ser assim também no Dia dos Pais? Ah, Marina, mas vai reabrir o comércio. As coisas vão acabar voltando ao normal. Será? Será que o normal vai ser restabelecido exatamente como era antes? Será que amanhã os restaurantes já vão estar com pessoas procurando? Será que é essa a realidade? Será que a gente pode esperar exatamente que isso vai acontecer? Acredito que não. E aí eu trouxe alguns dados, algumas tendências para tentar levar vocês a também não acreditar tão cegamente nesse normal, que nunca mais vai ser o normal de antes, Essa nova normalidade que a gente vai se adaptar não é exatamente o que a gente vivia antes da pandemia. Primeiro porque o novo consumidor, nesse tempo, o comportamento dele já foi modulado. Agora, nesse momento exatamente pós-pandêmico, quando os comércios vão começar a reabrir, nesse novo contexto, nesse novo cenário, o consumidor ele tende a estar inseguro e assustado. Por quê? Porque ele tem medo de contrair a doença, ele tem medo de ser contagiado, contaminado, infectado. Então, a gente está assustado. Então, nosso comportamento ele vai ser sempre um pouco arredio. A gente vai evitar aglomerações, a gente vai evitar contato com muita gente. Então, nesse momento, o consumidor está assustado e inseguro. Também é preciso a gente pensar que esse consumidor está descapitalizado. A economia sofreu um baque muito grande. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve carga horária e salário reduzido, muita gente teve que recorrer ao auxílio, auxílio do governo, ao benefício do governo. Então, também as pessoas estão descapitalizadas. Então, aqui a gente está falando tanto de uma saúde mental e física, quanto de uma saúde financeira. A gente precisa entender o contexto desse consumidor. O consumidor ele também está mais atualizado, porque com esse boom de informações do Covid, a gente acabou se atualizando também sobre outras coisas. E além disso, como o isolamento social, o digital era a melhor forma da gente se manter próximo, a gente teve uma grande oferta de conteúdos de vários segmentos. Então, a gente está muito mais informado nesse novo contexto. E isso faz com que o consumidor fique mais exigente. Porque como ir para o digital, já que a digitalização foi uma tendência, quando a gente vai para o digital, a gente abre as nossas portas, abre as nossas possibilidades, mas também aumenta a concorrência. Então, como a gente tem mais opções para escolher, o consumidor pode escolher entre mais opções, a gente também se torna mais exigente. E imediatista, porque a comodidade ficou muito maior nesse período. Então, há pouco tempo atrás, uma doninha aqui na minha frente, ela fazia uma feijoada muito gostosa, mas ela não entregava. Ela só, a gente poderia ir e comer, toda sexta-feira tinha feijoada.
Da pandemia em diante, ela começou a entregar. Será que eu vou realmente preferir ir à Doninha toda sexta-feira ou não? Eu vou querer alguma sexta-feira ou outra continuar pedindo. Então a gente está imediatista, porque a gente já se acostumou a algumas comodidades. E digitalizado, né, gente? É importante a gente saber que a digitalização é uma tendência e que os tempos não vão voltar. E aí tem gente que fala assim, não vai ser assim também não. É só você me responder. Algum de vocês que estiver assistindo, responde aí mentalmente, gente, já que a gente não consegue conversar. Vocês querem voltar na época que a televisão era preto e branco? Ou que não tinha internet? Ou que a internet era discada? Ou que os telefones era aquele que a gente demorava 50 dias que rodava e voltava assim, fazendo aquele barulhão todo, aquela demora toda para fazer uma ligação? Não, ninguém quer voltar ao que, né, a um contexto que a gente não tinha tanta comodidade. Então, a digitalização é uma tendência e aqueles negócios que não se adaptarem a essa digitalização, se não for exatamente, né, nesse momento pós-pandêmico, mas num futuro próximo, a tendência é que esse negócio não exista mais, né? Então, a empresa pode até decidir não se digitalizar, mas ela tem que assumir o risco de não existir daqui a um tempo muito curto. Então, esse novo consumidor, a gente também consegue traçar através de alguns, né, estudos feitos por companhias como a Bain Company, a McKinsey, que traçaram alguns comportamentos humanos. Dentre eles, eu quero ressaltar aqui para vocês, além dessa emergência digital, um mundo com menos contato. Então, as pessoas vão preferir se resguardar um pouco desse mundo com mais contato durante algum tempo. A questão da saúde e bem-estar. Então, a gente está pensando muito em consumir alimentos que melhorem a nossa imunidade, em consumir alimentos e vitaminas que deixem a gente mais forte, né? Então, essa questão da saúde e bem-estar é muito relevante nesse momento. Um consumo mais repensado e consciente em todos os sentidos, tanto no que a gente está consumindo, qual a origem daquele alimento, por exemplo, ou daquele produto, e quanto que eu vou pagar nesse produto realmente vale? Então, talvez eu vá comprar menos, mas eu opte por comprar muito melhor, né? É aquela questão da cerveja artesanal. A gente, em todos os rótulos, inclusive, vem escritos, beba menos, mas beba melhor. É uma questão de repensar mesmo a forma de consumo. Também tem o e-commerce e o delivery first. O que quer dizer isso? É essa questão da doninha que eu contei. Antes de ir lá no restaurante dela, talvez eu prefira pedir pelo delivery ou fazer minha compra online, por uma questão de segurança e por uma questão de comodidade. E também eu quero ressaltar essa questão do adulting, assumindo novos papéis. Então, quando a gente entrou, né, entrou em isolamento social, foi todo mundo dentro de casa, a gente teve que assumir papéis que antes a gente não estava precisando executar. Então, eu pegava minha filha de manhã, levava para a escolinha, ela ficava em período integral. Eu não tinha que entender muito de dinâmicas de entretenimento de crianças, porque eu ficava com ela um período curto, o que é diferente de cuidar de uma criança de 2, 3 anos durante um dia inteiro, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir e ainda trabalhar. Outra coisa, eu ia trabalhar e almoçava, fazia todas as minhas refeições, isso é realidade, viu, gente? Filho eu não tenho não, mas isso é realidade. Todas as minhas refeições eu sempre fazia na rua, desde o café da manhã até o lanche da tarde. Então, a única coisa que eu tinha que, né, a única alimentação que eu fazia em casa antes da pandemia era o jantar da noite. Mas isso foi alterado, porque eu passei a ficar em casa o dia inteiro. Então, eu coloquei muito mais em prova as minhas habilidades com culinária. E isso fez, inclusive, com que a realidade de vários chefes de cozinha fossem alteradas nesse momento, porque muitos começaram a fazer lives, a dar cursos, né? Foi uma forma de remodelar esse negócio. Então, eu trouxe essas tendências do comportamento do consumidor para vocês entenderem, começarem a perceber que a gente vai viver cada vez mais um novo normal. E esse novo normal que a gente está ouvindo por aí, não significa nada mais, nada menos do que adaptação. A gente tem que adaptar ao que for aparecendo para a gente. A gente sabe exatamente que todos esses comportamentos que são estudos, que eles vão acontecer, que eles vão se concretizar? Não, a gente está no meio do olho do furacão, a gente está vivendo a pandemia. E aí a gente está construindo comportamentos, tanto de pessoas quanto de negócios, de forma geral. Então,
A palavra de ordem agora é adaptação. E aqui, gente, eu trago uma frase que muita gente atribui a Darwin, mas não é dele. É desse Leon Maginson, não sei como é que faz a pronúncia, né? Como é que é a pronúncia correta. Mas não é o mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor, e aqui leia-se, e mais rápido, se adapta às mudanças. Então, todos os negócios e os negócios de alimentação precisam se adaptar o mais rápido possível a essas mudanças que vão acontecendo. E qual o caminho dessa adaptação, gente? O primeiro passo é conhecer muito bem o nosso cliente. As pessoas não são todas iguais, então os clientes não são todos iguais, então os produtos e serviços não atendem as pessoas de forma igual. Então, cada negócio tem um perfil de cliente específico, né? E quando a gente fala em digital, eu não vou entrar nesse quesito aqui, a gente fala de persona. E aí, se vocês não souberem o que é isso, pode procurar o Sebrae, procura lá na nossa biblioteca, que vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão de perfil de público-alvo no digital. E aí a gente precisa entender também quais são as necessidades e novos hábitos de consumo desses clientes. Então, a gente vive um contexto, a gente tem uma necessidade e a gente quer que ela seja atendida. Então, vamos pensar agora, né? Está chegando, está em junho, julho, qual que era o nosso contexto antes da pandemia? Qual que era a nossa expectativa? Era de festa junina. Tem uma necessidade e a gente quer que ela seja atendida. Desligou o áudio. A gente tinha expectativa. Qual que era a nossa expectativa? Bandeirinha. Qual que é a nossa realidade? Máscara de pendurada no varal, né? Porque eu nunca me imaginei, como diz o outro meme que eu vi, em 2020 dando banho em pacote de arroz. E sim, eu dou banho em pacote de arroz e em penca de banana. Então, a expectativa era uma, mas o nosso contexto mudou. Então, olha como que os negócios podem se adaptar ao novo contexto, pensando nas necessidades do cliente. Não é porque a gente não pode fazer a festa junina que, nesse período, a gente não queira degustar as delícias juninas. Então, o Birosca criou a Quermesse do Birosca, que é uma caixa junto com as quitantas e quitutes, né, das festas juninas, das tradicionais festas juninas. Então, a gente tem que entender o cliente para, né, conhecer o nosso cliente para entender as necessidades e os hábitos de consumo dele dentro do contexto que a gente vive. E aí a gente precisa rever e adaptar o nosso modelo de negócios dentro do que for possível. Existe modelo de negócio, gente, como foi o caso da Birosca, que ela conseguiu adaptar a entrega dela para o contexto. Mas existem situações em que não é possível adaptar. Realmente é preciso rever esse modelo de negócio. E foi o que o Gabriel Bizek, que ele chama, ele é lá de Pato Branco, ele fez. O negócio tradicional dele era rodízio. E ele não conseguiu adaptar bem o rodízio com a qualidade, com a experiência, né, para o delivery. Como é que você vai entregar um rodízio no delivery? É um pouco difícil, né? O que máximo perto que isso vai chegar é numa variedade de porções de carnes diferentes, mas para ser um rodízio ele não ia conseguir adaptar. Só que aí ele identificou uma oportunidade de negócio muito diferente do rodízio, que é sopas congeladas. E tudo que ele tem falado nas redes sociais tem mostrado que essa inovação trouxe benefícios até financeiros muito grandes para ele. Então, pode ser que nessa adaptação, nessa remodelagem, a gente consiga encontrar oportunidades que a gente não conseguia enxergar antes. E isso também é um papel das crises, gente. Como ela tira a gente de um padrão de comodismo, de um padrão que a gente estava acostumado a viver e coloca a gente numa situação de perigo, que a gente está inseguro ali, que a gente não sabe o que vai acontecer, de incerteza, a gente precisa colocar a criatividade em prática e muitas vezes a gente consegue ver oportunidades que a gente não via antes. E além disso, né, além de rever e readaptar e adaptar o modelo de negócios de acordo com a necessidade do consumidor, é preciso apostar no digital. Isso foi uma pessoa, vamos chamar de telespectadora, né, uma participante de uma live que eu estava, ela me falou esse termo e eu roubei dela, eu falei com ela que eu ia roubar dela. Eu não sei se isso é de alguma outra pessoa, depois eu vou pesquisar, mas esse digital é apostar que as coisas de agora em diante, elas vão precisar acontecer tanto no ambiente físico, quanto no ambiente digital. É aquela história do omnichannel, do multicanais. A gente tem que estar presente, né, em vários canais
para que o nosso cliente, nosso consumidor, tenha a maior comodidade possível para poder chegar até a gente, tenha a maior variedade de opções possível. E também pensar sempre, gente, em garantir uma boa experiência do cliente, em qual canal que for. Quer falar alguma coisa, Mi? Não, só falei para o pessoal para ficar à vontade para enviar perguntas, para fazer algum comentário. Tem até um comentário bacana da Ione aqui, Marina, ela falando que essa live é um exemplo do novo normal. Reuniões para compartilhamento de conhecimento com muito mais comodidade para todos os participantes. Com certeza, não precisou pegar o carro, não precisou ir no Sebrae, a gente não precisou sair de casa, né? Muito mais comodidade, a gente continua aprendendo da mesma forma. Então, eu vou continuar, tá, amigo? Qualquer coisa você me chama. E aí, a gente precisa garantir, tanto no físico quanto no digital, essa boa experiência do cliente. E aí, eu trouxe mais um exemplo, e esse é do Renato Quintino, que é um chefe aqui de Belo Horizonte, que desde o início da quarentena, e ele está chamando de, como é que chama? É Quarentena Cookbook. Ele tem feito lives especializadas com os seus clientes. Então, como é que funciona? Ele monta sacolas com todos os ingredientes, manda para as pessoas, né, que comprarem, que adquirirem, e aí já algumas coisas já tem um pré-preparo, já tem um mise en place, já tem uma coisa já pré-pronta, e aí envia essa sacola para os clientes. E aí ele vai criando a experiência toda de preparo, de montagem de pratos, de harmonização de vinhos. Então, a próxima live dele vai ser no dia 27, e ele já está criando até contextos para essas lives. Nesse, ele vai falar do sertão, inspirado em Guimarães Rosa, se não me engano, dia 27 é aniversário de Guimarães Rosa, e ele vai falar do sertão. E além de trazer essa questão de Guimarães Rosa, da literatura, do sertanejo, das comidas do sertão, ele também vai trazer música, né? Ele vai trazer ali, ó, drinks, lamparina, cachaçaria. Ele fez todo pensando em toda a experiência do cliente, para que no digital ela seja tão boa quanto ela seria no físico. Não vai ser igual, com certeza, mas ela pode ser tão boa quanto seria no físico. Então a gente tem que pensar agora em todos esses canais, colocando sempre em evidência a importância da boa experiência do cliente. Então, gente, a gente vai trabalhar sempre com uma realidade de alimentação fora do lar e alimentação fora do lar em casa. E aí eu trouxe 4 dicas para cada uma dessas situações. Primeiro, alimentação fora do lar mesmo, né? A gente precisa garantir uma reabertura segura das lanchonetes, dos bares e dos restaurantes. E aí a gente precisa seguir 4 passos. O primeiro deles, gente, é acompanhar as atualizações de decretos, orientações estaduais, municipais e normas, né, de órgãos regulamentadores oficiais. Por quê? Porque isso pode mudar do dia para a noite. Se a gente, né, como a gente está numa pandemia, o contágio ainda não é controlado, ainda não existe vacina, todos esses decretos, essas normas podem mudar do dia para a noite. E a gente precisa acompanhar diariamente, o setor de alimentação precisa acompanhar diariamente para a gente conseguir se planejar e modulando as nossas ações. E aí também é preciso saber, gente, que agora é um momento de crise, agora a gente está num momento de instabilidade, então não adianta a gente querer formatar um negócio que não vai conseguir se adaptar a novas mudanças que podem vir. Então, a gente tem que ir acompanhando mesmo esse cenário para conseguir ir fazendo as modulações necessárias. Segunda coisa, a gente precisa garantir um funcionamento com segurança. E aí, engloba uma série de pontos de atenção que os bares, restaurantes e lanchonetes precisam ter. Dias e horários de funcionamento, que eles podem ser, né, alterados. A questão do distanciamento entre as mesas, né, toda uma questão de, vamos chamar de layout, de merchandising visual dentro das lojas que vai ter que ser alterado, talvez placas de acrílico para proteger, né, a pessoa que ficar ali no caixa, essa questão mesmo de ventilação, de circulação de ar, se tiver, né, que ter ar-condicionado, tem que ter toda uma questão de verificação, acho que tem que ser diário, semanal, então tem que ter atenção para esses pontos. Também lembrar da sinalização visual, que é muito importante. Então, placas de use máscaras, utilize álcool gel, higienize suas mãos,
marcações no chão para que as pessoas garantam o distanciamento social, a higienização e a limpeza, né, gente, os cuidados, né, além dos cuidados com preparo de alimentos que já são habituais, né, que precisam ser intensificados nesse momento, a higienização e a limpeza de todo o ambiente é algo muito importante nesse momento. E ter sempre uma comunicação clara, tanto com a equipe, quanto com fornecedores, quanto com clientes. Então, garantir esse funcionamento com segurança, ele engloba várias questões. Também é importante ter foco no bem-estar das pessoas acima de tudo. Então, pensar na escala de trabalho dos colaboradores, o distanciamento físico dos colaboradores enquanto eles estiverem desempenhando suas funções, né? A necessidade de um controle sanitário ali, vai medir a temperatura de todo mundo que chegar, vai medir a temperatura do cliente, vai trocar máscara de quanto em quanto tempo, né? Disponibilizando também esses materiais de proteção e higienização, álcool gel, sabão, papel toalha, né, descartável, toda essa questão tem que ser muito evidenciada nesse momento. Também é muito importante, gente, treinar a equipe para um novo contexto. Não só de tratamento, de higiene, de cuidados, mas para o novo comportamento do consumidor. Então, como aquele garçom vai poder se aproximar? Como que ele vai retirar? Qual vai ser esse procedimento? Quais são as melhores práticas? Então, pensar em todo esse treinamento da equipe é muito importante. E aí eu vou dar um exemplo, que eu fui num sacolão outro dia desse, nesse sacolão tem um açougue. E aí estava todo mundo de máscara, tudo bonitinho, e o moço que estava cortando a carne, ele não estava de máscara. Eu pedi a carne, perguntei para ele por que ele estava sem máscara, ele me deu uma desculpa mais ou menos, e aí eu falei, não, muito obrigada, eu não quero a carne. Então, olha como que a falta de uso de máscara de um colaborador prejudicou toda a minha experiência dentro, né, desse sacolão. Então, é preciso treinar a equipe, colocando ela numa mesma visão de negócios, né, pensando nesse novo comportamento do consumidor, nesse novo normal. Também é preciso pensar na redução da capacidade do restaurante. Não adianta a gente esperar os restaurantes cheios como eram antes, mesas abarrotadas, mesas com, né, 20, 30 pessoas, aquele mesão que a gente fazia. Isso não vai acontecer durante um tempo. Então, a gente precisa pensar nessas questões e também, gente, divulgar sempre que possível em todos os canais, todos os cuidados que a empresa está tendo para garantir a segurança de todas as pessoas, equipes, fornecedores e principalmente os clientes, para que eles voltem a se sentir seguros para frequentar esses locais. E aí também tem algumas adequações que podem ser interessantes, como utilizar comandas digitais, oferecer pagamento, né, por aproximação, links de pagamento, formas diferenciadas de pagamento, em que a gente não precise encostar na maquininha, ou se for encostar na maquininha, né, para digitar a senha, garantir que ela seja higienizada constantemente. Também a gente pode pensar em algumas coisas diferentes que tinha gente que já fazia antes mesmo da pandemia. A questão de higienização de talheres e copos. Será que compensa ser descartável? Ou será que pode fazer igual o Saruê, que é uma cervejaria que tem lá no bairro Planalto, Planalto Castelo, já fazia. Lá a gente chegava, comprava um copo por R$5, e se eu quisesse levar aquele copo embora, eu levava. Se eu não quisesse levar o copo embora, eu tinha de volta os meus R$5 ou a saideira né, no final da noite. Então, repensar essa questão dos talheres, dos pratos, ou pode fazer dessa forma, ou garantir realmente uma higienização muito, muito mais intensificada nesse momento para que o consumidor se sinta mais seguro. Guardanapos também, descartáveis, não de pano. Então, tudo a gente tem que repensar todo o nosso modelo de negócio. A questão dos cardápios, gente. A gente não vai poder mais ter cardápio físico, né, para ficar pegando. Ou ele tem que ser de plástico, em que cada cliente, né, a cada rotatividade de cliente, ele seja higienizado, ou pode fazer como o mercado grano já fazia desde muito antes, que os cardápios eram grandes lousas, com todas as opções, né, de comida e bebida, e aí tinha lousa da carta de vinhos, lousa das bebidas, lousa das sobremesas, e pode ser grandes lousas que ninguém vai ter o contato. Isso aqui também pode ser uma grande redução de custos, né, gente? É muito fácil mudar o preço de um alimento numa lousa, o que não é tão fácil num cardápio, né, ali impresso de alguma forma. Então, repensar como adaptar nesse contexto. E aí, as porções, gente, vocês já pensaram que as porções pode ser que elas não sejam mais tão interessantes, que elas sejam grandes porções, e sim porções
mais individuais, ou naquela questão do finger food mesmo, que a gente pegue e já, né, a gente não tenha que ter um contato de várias pessoas manuseando aquela porção. Então, a gente tem que pensar em todas essas questões, entendendo o comportamento do consumidor. E também as reservas. Bom, a gente já vai estar com uma capacidade de funcionamento reduzida. O cliente precisa, né, quer ir ao restaurante. Então, oferecer reservas antecipadas pode ser um grande diferencial. E aí eu trago o TheFork, né, que é um aplicativo, uma ferramenta da internet disponível para todo mundo, que pode facilitar esse caminho. E adequações de comodidade de entrega também tem que ser pensadas. Então, além do delivery, que é a maior comodidade, também tem o takeaway, que é quando a gente encomenda e pega, né? Eu fiz um pedido, eu vou pegar. Então, por exemplo, o Maria das Tranças, aqui em Belo Horizonte, ele chama de panela, e ele já faz isso há muito tempo. A gente leva a panela, né? E aí serve a pessoa, eu levo a minha panela, encho a minha panela e eu volto com a minha panela. Que é uma forma de takeaway, e também o grab and go, que é o que eu acredito que pode ser uma boa solução para os buffets, que na minha concepção é a forma de serviço mais complexa nesse momento. O que é o grab and go? São porções individuais já prontas. Então, a salada já está ali, uma porção individual tampadinha. Eu vou pegar aquela salada pronta e levo. A carne já está numa porção individual ali, tampadinha. Eu vou pegar a carne e levo. É mais ou menos como funciona nessas lojas de conveniência de estrada. Então, a gente tem que pensar em todas essas situações para garantir uma reabertura segura e funcional para todos. Porque não adianta pensar em reabrir extrapolando os decretos, não cumprindo normas, não garantindo distanciamento social, porque aí as taxas, né, os níveis de contágio vão subir, a curva vai subir de novo, pode ser que tudo seja fechado novamente e aí vai ser muito pior. Então é melhor a gente garantir a segurança do que a gente querer fazer uma coisa que não vai funcionar. E aí vamos pensar agora na alimentação fora do lar, mas em casa, que é nessa continuidade, né, e otimização desse atendimento remoto de serviços de alimentação. E como a gente já viu, a digitalização é uma tendência. Então, a primeira dica, gente, sem dúvida nenhuma, é fortalecer a presença digital. Para quem já tinha uma presença digital, né, já trabalhava com os vários canais, as várias ferramentas possíveis, né, do digital, esse momento está sendo mais fácil. Mas é possível, quem ainda não tinha uma presença digital, se colocar nesse ambiente. E tem várias formas. Tem muita gente, né? O boom das redes sociais é tão grande, nosso hábito de usar as redes sociais é tão grande, que a gente se acostumou a pensar que ir para o digital é só estar nas redes sociais. E não é bem assim. O digital, ele é toda uma estratégia, né? Que na verdade são estratégias de marketing aplicadas aos canais digitais e que tem uma infinidade, uma grande variedade de possibilidades. E aí eu vou trazer alguns exemplos dessas possibilidades. Primeiro que eu quero ressaltar para vocês é um site. Um site, mesmo que você não faça vendas através do site, ele é um canal muito importante para passar segurança e credibilidade e informações para o seu cliente. Então aqui, esse é um cliente meu aqui de Contagem, chama Doces e Mimos. É uma confeitaria que o site dela ela não faz vendas, mas ela tem ali um link para pedidos no WhatsApp, tem um link para pedidos no iFood e tem um link para o Uber Eats. Então olha como através de um site eu tenho todas as informações de quem eles são, da empresa, segurança, produção, e também consigo chegar mais facilmente para fazer uma compra. Então, ter um site pode ser uma boa alternativa. O e-commerce, gente. Tem muito segmento de alimentação que acha que e-commerce para alimentação não funciona. E aí a Ping Pão, que é uma padaria também, aqui é uma rede de padarias, eu acho que ela tem 2 ou 3 unidades aqui de Belo Horizonte, ela já está montando a sua padaria online. E aí, como funciona? Eu vou entrar ali no Peço Online, faço todos os pedidos de todos os materiais, né? Todos os produtos que eu quero, e vai chegar para mim como se fosse um iFood. Só que funciona num site, é um site próprio, um e-commerce próprio. É, claro, um investimento que pode ser muito grande, talvez existam plataformas, e existem plataformas específicas em iFood de comida que podem minimizar esse investimento, mas é uma possibilidade que algumas empresas podem pensar e podem vislumbrar daqui para frente. A gente também, tem que falar do blog,
Tem gente que acha que blog é só para influenciador digital, só para quem, sabe, aquelas blogueirinhas que criam conteúdo, que criam dicas. E não é bem assim. O blog é uma das formas de, quando a gente está na internet, a gente entender melhor sobre vários segmentos e chegar, né, numa trilha, o que a gente chama de funil de vendas, chegar onde a gente precisa chegar, que é num restaurante, num produto, num serviço. Então, olha como que o Coco Bambu trabalha. Coco Bambu, para quem não sabe, é uma franquia. Aqui em Belo Horizonte, está ali na Francisco Deslandes. E aí, trabalha especificamente com frutos do mar. Então, olha como que ele está desmistificando mitos e verdades sobre alimentação com frutos do mar. Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que o consumidor, quando ele tem uma dúvida, a primeira coisa que a gente faz hoje é ir lá na internet e colocar. Então, alergia a camarão, mitos sobre frutos do mar. A gente pode, né? Eu, como consumidor, eu posso procurar isso. E aí, o nosso hábito de consumo na internet, como que é? Eu chego procurando pelo aquilo que me incomoda, pela minha dúvida. E aí eu sou apresentada às soluções. Aí, através de um blog, através de um site, as empresas de todos os segmentos vão nos apresentando as soluções. E a tendência é que eu, como consumidora, decida comprar daquela empresa, daquele negócio que mais me apresentou soluções, que mais me deixou segura para consumir. Então, um blog para serviços de alimentação pode ser muito interessante em alguns segmentos, como, por exemplo, nichos muito específicos de comida vegana, comida mexicana, ou comida orgânica. Então, talvez esses segmentos eles possam se beneficiar muito mais de uma estrutura de blog. Mas quando eu vou trazer essas possibilidades para vocês aqui, eu quero que vocês saibam que realmente são possibilidades. É preciso que vocês estejam em todos os canais? Não. É preciso que vocês entendam quais são as possibilidades para saber qual é a melhor ação estratégica, o plano de ação mais estratégico para cada negócio. E aí, gente, falando em e-commerce, a gente chega nos queridinhos do momento, os aplicativos, que é o que a gente geralmente conhece, né? Tem o iFood, o Uber Eats, a Rappi, mas eu também quero ressaltar que é possível criar aplicativos próprios. Tem o custo da criação, tem o custo do marketing, que o iFood, o Uber Eats e a Rappi já investem em marketing. Então, quando você trabalha com um aplicativo próprio, você não tem essas comodidades da plataforma pronta e do marketing integrado. Mas, em compensação, você também não tem a contrapartida da porcentagem que você paga. Então, também é preciso analisar se compensa ou não compensa. E esse sacolão família, que é um sacolão aqui de Contagem, que eu estou em Contagem, ele é a prova viva de como a experiência do cliente vai ficar cada vez melhor nesse canal digital. Porque eu posso escolher ali, vocês podem ver no abacaxi, eu posso escolher até se eu quero meio maduro, maduro ou verde. Então, olha como que é possível entregar melhores experiências também através dos aplicativos. E aí, gente, é preciso pensar em como também ser encontrado pelo nosso cliente. E quando a gente fala de encontrar alguém no mundo digital, a gente está falando especificamente de Google, que antes da pandemia era responsável por 80% das buscas de produtos e serviços, e depois da pandemia isso com certeza passou por uns 95%. Então, sempre que a gente quer um produto ou serviço, o primeiro caminho que a gente faz é ir na internet procurar. Antes a gente podia até passear pelo centro comercial para achar algum produto ou serviço, mas cada vez menos isso vai ser uma realidade. Cada vez mais a gente vai procurar na internet. Então, ser encontrado é muito importante. E tem uma forma facinha de ser encontrado e gratuita de ser encontrado no Google, que é o Google Meu Negócio. É um aplicativo, uma funcionalidade do Google gratuita para pequenos negócios que colocam os pequenos negócios no mapa do Google. Então, por exemplo, se eu jogo lá restaurante em Belo Horizonte, ele vai me mostrar os restaurantes que estão no mapa do Google. Eu consigo encontrar por bairro, por região, ou então eu consigo procurar também mais específico, restaurantes de carnes em Belo Horizonte. Então, ser encontrado no Google é essencial nesse momento. Talvez seja uma das possibilidades da presença digital mais importante é ser encontrado no Google. Então, quem ainda não tem um Google Meu Negócio, procura saber, porque é fundamental nesse momento.
E aí a gente chega nas queridinhas redes sociais. E o que muita gente não sabe das redes sociais, e que é preciso dizer, é que antes de lugar para venda, tem muita gente que quer chegar lá e quer vender. Mas antes de vender, é preciso seguir todo um trajeto, porque num primeiro lugar, a rede social é um lugar para relacionamento. Ninguém entra num Instagram da vida para falar assim, hoje eu vou comprar 3 quilos de carne aqui no Instagram. A gente não entra no Instagram para isso. A gente não entra no Instagram para ver a vida do vizinho, para ver a vida do artista, para descobrir uma receita. E é isso que as empresas precisam entender. Que não adianta ela panfletar na rede social. Na rede social é preciso criar uma estratégia de conteúdo, que são essas informações, essas dicas, essas ideias, essas postagens interessantes para os nossos clientes, para que a gente crie um relacionamento, para que as empresas criem um relacionamento com o cliente e o cliente consiga trilhar esse caminho que eu coloquei aqui até a compra. Então, primeiro o cliente chega na nossa, o visitante chega na nossa rede social, ele não é nem um seguidor, ele é só um visitante. Então, primeiro ele vai nos conhecer. Aí ele vai ver ali nossa bio, vai ver nossas postagens, e ele vai ver se ele se identificou ou não se identificou com aquilo. Se ele se identificar, ele vai nos seguir, aí ele virou um seguidor. E aí, quando ele vira um seguidor, começa o relacionamento que a gente tem que construir com o cliente, com postagens que precisam ser diárias, com conteúdo, com stories, com comunicação via WhatsApp, com vídeos no YouTube, a gente vai criando em todas as redes sociais, viu, gente? Todas seguem a mesma tendência, o mesmo modelo, né? O mesmo padrão de comportamento. As pessoas seguem o mesmo padrão de comportamento em todas as redes, independente de qual seja. E aí a gente começa a criar o relacionamento. E quando o cliente se identifica muito e começa a interagir com aquela marca, é o que a gente chama de engajar. E aí o passo seguinte costuma ser a compra. Então o processo de venda na rede social, ele não é automático, mas nunca um processo de venda é automático, né, gente? Mas na rede social ele é menos automático ainda, ele depende de todo um percurso de interação e relacionamento. E aí eu quero acalmar o coração de vocês, que muita gente fala assim, mas isso não funciona para mim, não. Mas eu quero dizer que as grandes empresas utilizam as redes sociais. Aqui estão grandes empresas de vários segmentos que fazem parte das redes sociais. E se elas estão lá, não é porque não traz resultado. Traz resultado. E as plataformas, gente, são iguais para todo mundo. Todas, né, empresas grandes e pequenas, de todo tamanho, e isso é uma grande vantagem do digital, a gente tem acesso às mesmas plataformas, às mesmas possibilidades. Talvez com alguma diferença de investimento, de equipe, de conhecimento, mas as possibilidades são as mesmas para todas. Então, é uma questão de estratégia e ação. Então, se a gente otimizar a nossa estratégia, a nossa ação, tanto nas redes sociais, mas em todas essas possibilidades do e-commerce, com certeza a gente pode colher frutos muito melhores. E aí, só para exemplificar para vocês, eu trouxe algumas novidades das redes sociais. A primeira delas tem muita a ver, né, que foi pensada diretamente para o segmento da alimentação, é o pedido de refeição. Que, né, aquela empresa que tem um perfil comercial no Instagram e que tem o cadastro ou na Rappi ou na Uber Eats, pode utilizar esse botãozinho, esse sticker, né, essa etiqueta lá nos stories, e também é construído um botão aqui no perfil, no nosso perfil do Instagram. Como que funciona o pedido de refeição? Né, eu posto, no caso aqui do Le Pub, que também é um restaurante de Belo Horizonte. Postou o sanduíche que ela está entregando, falou, é só chamar. Hoje tem Le Pub até às 22 horas. Pedir. Quando eu clico no pedir, ou seja, eu já aticei a vontade do meu cliente com esse sanduíche lindo, e aí eu já dei para ele o caminho para fazer a compra. Quando o cliente clica no pedir, ele já vai direto para o checkout ou do Uber Eats ou do Rappi, que são as plataformas que têm essa conexão com o Instagram. Então, o pedido de refeição foi uma novidade que foi inaugurada durante a pandemia, que facilita muito a vida dos negócios de alimentação na internet. Principalmente aqueles que não têm mais de 10 mil seguidores, que antes, quem tem mais de 10 mil seguidores tem um arrasta para cima, né, nos stories. E aí essa é uma opção boa para quem ainda não tem mais de 10 mil seguidores. Então, é uma demonstração de que o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, né, que são todos do mesmo grupo, eles estão pensando muito no pequeno negócio. Além disso, falando desse grupo, eu trago o WhatsApp Business, com a possibilidade do catálogo, né, que é um cardápio que você pode oferecer para o seu cliente de forma totalmente gratuita, com fotos que você mesmo pode fazer dos seus produtos e
chegar no seu cliente de forma muito mais rápida e fácil. Então, eu gosto sempre de falar sobre pizzaria. Quando você vai ligar para a pizzaria, é sempre a mesma coisa, né, gente? Oi, eu queria pedir uma pizza. Qual sabor? De qual sabor você tem? Ah, eu tenho frango, eu tenho bolonhesa. Aí, quando ela chegou no quarto sabor, eu já esqueci tudo. Repete, frango tem o quê mesmo? E o frango com palmito? E aí, olha o tempo que né, que a gente gasta para atender um cliente de uma pizzaria por telefone e quanto tempo a gente poderia economizar através de um catálogo do WhatsApp Business. Então, utilizar essas ferramentas de uma forma mais estratégica é muito importante. Primeiro, conhecer as ferramentas, depois utilizar de forma mais estratégica. E aí, gente, foi anunciado no dia 15, 2 dias atrás, que em breve o Facebook Pay vai estar disponível para finalização de pagamentos, tanto no WhatsApp, que vai ser primeiro, que o Mark Zuckerberg já avisou lá na rede social dele que o Brasil vai inaugurar essa questão dos pagamentos no WhatsApp Business, e em breve também vai estar disponível no Instagram. Então, daqui a pouquinho, gente, o cliente vai poder olhar, você vai conversar com o cliente ali dentro do seu WhatsApp, já vai mandar para ele um link para ele fazer o pagamento e pronto, só vai precisar você enviar o seu produto para o cliente, que já vai estar tudo finalizado. Então, ficar atenta a essas questões do digital é muito importante, porque isso muda todos os dias, tem novidade todos os dias, e a gente precisa fazer uso de todos os benefícios. É óbvio que eu não conseguiria explicar aqui todas as funcionalidades e todas as possibilidades do marketing digital, das redes sociais, para os negócios de alimentação, então eu faço um convite para que vocês, pode ser tanto acessando esse Linktree, quanto no meu Instagram, também tem o link, porque aqui no Sebrae a gente criou umas trilhas digitais para ajudar aquelas empresas que ainda não têm uma presença digital tão grande a começar esse negócio. E aí a gente tem o Google Meu Negócio, né? Um vídeo sobre Google Meu Negócio, uma série de vídeos sobre o WhatsApp Business e uma série de vídeos sobre o perfil comercial do Instagram. Então, se você clicar nesse link, você vai preencher um cadastro e você pode receber esses vídeos no seu e-mail. Então, vamos continuar que o tempo está corrido. Mas antes de seguir, eu tenho 2 perguntas para vocês vão responder aí mentalmente. Quanto você pagaria por esse cheesecake de amora? Eu pagaria no máximo uns 3 reais. Mas eu pagaria muito mais por esse. E vocês? Eu acho que a resposta também é sim. Então, a minha segunda dica quando a gente pensa no digital é valorizar as imagens. Por quê? Porque se no restaurante a gente tinha, né, como eu disse lá no início, ir a um restaurante é muito mais do que comer, é toda uma experiência. Se no restaurante a gente tinha todo o ambiente, a mesa posta, os garçons, a música, o cheiro da comida, os pratos da mesa do vizinho passavam na nossa frente e a gente ficava olhando para ver qual que a gente ia pedir, na internet a gente só tem as fotos. A gente não tem o cheiro, a gente não tem a sugestão do chefe exatamente na hora falando com a gente, então o que a gente tem são as fotos. Então, valorizar as imagens no digital para o segmento de alimentação é muito importante. E aí, gente, vocês podem aprender a fazer as fotos com celular? Podem. Tem dicas? Tem. A primeira delas é uma muito simples. Limpa a câmera. Tem muita gente que esquece que a câmera fica aqui atrás e aí a gente pega aqui toda hora, suja, e aí vai tirar a foto da comida, a câmera está suja, a foto fica feia. Uma dica simples. Limpar a câmera e garantir uma boa iluminação já ajudam muito na qualidade da foto da comida. Mas eu trago aqui uma possibilidade, gente, até para ajudar outro setor, até para a gente sair junto, né, vários setores conseguirem sair junto dessa pandemia, é a possibilidade do co-marketing. O que é isso? Trabalhar com fotógrafos que, com certeza, tiveram uma baixa na demanda por causa da ausência dos eventos de forma geral. Então, o co-marketing para esse segmento de alimentação é muito interessante. Então, pode ser que algum fotógrafo profissional possa se interessar em trabalhar em parceria com você por permuta, por troca de serviços, por algum tipo de parceria, por porcentagem de vendas. A gente tem que pensar. E ele fazer as fotos profissionais dos seus alimentos para serem vendidos. Então, aqui eu trago o exemplo da querida Jacinta, também um restaurante de Belo Horizonte, que está trabalhando com o co-marketing, com esse fotógrafo que está mostrando aqui. Então, apostar nas imagens, na qualidade das imagens é muito importante. Terceiro passo é investir no relacionamento com clientes. Então, aqui eu vou trazer 3 coisas importantíssimas. A primeira é lembrar o seguinte, a gente está usando, o segmento de alimentação está usando muito o
os aplicativos, né? Mas a base de dados dos clientes, dos aplicativos, não está com a gente. Está lá no aplicativo. Então, é muito importante que a gente traga esse cliente para a gente. Para que se o aplicativo acabar, se a gente quiser parar de utilizar o aplicativo, a gente consiga ter esse contato desse cliente que pediu com a gente. Então, tem algumas formas a gente tentar trazer esse cliente. Então, aqui, ó, eu posso criar um panfletozinho, isso aqui é a pizzaria da Marina, viu, gente? Não existe, não. Eu que inventei aqui. Criar um panfletozinho, dando 30% de desconto no próximo pedido, aproveitar no verso, colocar dicas de delivery seguro, e aí colocar um QR Code, já que eu estou fazendo a entrega, isso vai estar impresso, né? Um QR Code para o cliente já ler ali o QR Code com a câmera do celular e já chegar direto no WhatsApp do cliente. Então, através disso, eu sei o que aquele cliente pediu, quem é aquele cliente, e eu consigo trazer esse cliente para o meu WhatsApp e começar um relacionamento com ele mais próximo. Essa é uma opção que a gente pode fazer com impressão. Mas tem também uma opção muito mais simples que vários restaurantes estão fazendo, que é colocar um bilhetinho, muitas vezes escrito à mão, que aí cria até a proximidade, né, cria conexão, e aí convidando as pessoas a marcarem nas redes sociais e também oferecendo o número do telefone do WhatsApp, que é uma forma muito próxima da gente entrar em contato com o cliente. Então, criar uma base de dados através dos clientes vindos do aplicativo é muito importante. Além disso, a gente precisa criar a base de dados através das redes, porque as redes sociais, os dados do cliente também são lá do Mark Zuckerberg. Se eu tenho 25 mil seguidores no Instagram hoje, e amanhã o Mark Zuckerberg acabar com o Instagram, eu perdi 25 mil possíveis clientes. Então, eu tenho que pegar, tentar trazer esse cliente que está lá na rede social me seguindo para um contato mais próximo meu. Qual que é o contato mais fácil que tem, gente? Pode ser o site? Pode. Eu posso levar o cliente para o site e mandar ele preencher um cadastro? Posso. Eu posso, através de uma landing page, fazer um cadastro do cliente? Posso. Mas eu posso trazer ele para o meu WhatsApp Business, que é o caminho mais fácil, que está na mão de todo mundo, que a gente está segurando o telefone o tempo todo. Então, quando eu trago esse cliente para conversar comigo no WhatsApp, por exemplo, eu já tenho uma proximidade muito grande com ele. Então, olha como pode ser uma postagem nas redes sociais. Quer receber dicas gratuitas de como deixar seu prato predileto mais saudável? Então, participe da minha lista VIP. Aí vai mandar eu quero lá para esse número do WhatsApp e aí você vai colocar ele numa lista de transmissão que vai receber informações sobre a alimentação saudável, porque foi isso que eu estou prometendo. Então, aqui no caso, parece que eu estou prometendo tornar uma feijoada mais saudável. E aí eu vou colocar esse cliente numa lista sobre alimentação saudável. O que isso já me informa? Sobre qual é a necessidade daquele cliente, qual que é o interesse daquele cliente. E aí eu já sei o que eu vou oferecer para aquele cliente. Então, trazer tanto o cliente dos aplicativos quanto os clientes das redes para mais perto da gente. E aí é muito importante valorizar quem já é cliente, né, gente? A gente fica sempre querendo novos clientes, mas a gente tem aquele cliente que gosta muito da gente. Então, é importante a gente valorizar muito esse cliente, porque esse cliente, inclusive, ele pode se tornar um cliente promotor, que é aquele cliente que vai te indicar, que vai falar com os amigos para pedir, que vai te marcar nas redes sociais e apoia a pequena empresa. Então, a gente precisa valorizar muito esse cliente, aquele cliente que a gente já sabe que gosta muito da gente, criando promoções exclusivas, lembrando de datas comemorativas. Então, imagina, meu aniversário já foi no meio da pandemia. Imagina se tivesse algum restaurante que tivesse um relacionamento muito próximo comigo, tivesse me mandado, sei lá, um bolinho desse tamanho de café da manhã. Olha que diferencial. Ou uma sobremesa. Ou se fosse mesmo um bar que tivesse me mandado 2 cervejas para eu comemorar. Olha quanto é importante entender o cliente para a gente criar essa proximidade. Ou talvez menus personalizados, sabendo que aquele cliente gosta muito de uma pizza especial, mandar para ele uma promoção de uma pizza, ou mandar para ele degustar um novo sabor, quem sabe. Então, investir no relacionamento com quem já é nosso cliente. E a última dica é entender o caminho reverso da venda. Porque vocês vieram aqui para eu tentar ajudar vocês a vender um pouco mais. Mas a venda não é um processo automático, nem no digital e nem no físico. Se o cliente entra num restaurante, entra num bar, ele não consome automaticamente. Ele vai olhar o cardápio, ele vai olhar o ambiente, ele vai conversar com as pessoas, ele vai ver se ele vai consumir. É um processo. E no digital é a mesma coisa.
Então, o processo reverso da venda é entender o cliente para atender as suas necessidades e aí sim a gente consegue vender. Não há produto, por melhor que seja, que vá ser vendido se não houver a necessidade do cliente e se aquela necessidade não for atendida plenamente. O produto é tão bom quanto é a sua demanda no mercado. Então, não existe receita de bolo para vender mais. Cada negócio tem a sua trilha, cada negócio encontra um caminho, mas a trilha reversa é essa. Primeiro é preciso a gente entender o nosso cliente para conseguir atender, para só então poder vender. Claro, existem técnicas, existem possibilidades e todo esse olhar para o comportamento do consumidor é muito importante. E para finalizar, que eu já passei 7 minutinhos, eu trago a dica de ouro que eu tenho falado nesse momento de pandemia, que é desapego, criatividade e ação. Desapego porque sim, pode ser que alguns negócios não se encaixem nesse novo contexto. Pode ser que, como foi o caso lá do Gabriel Bizek, entregar rodízio não dá muito certo no distanciamento social. Talvez eu tenha que abrir mão daquilo que eu sempre fiz a minha vida inteira, daquele jeitinho, e tenha que começar a fazer uma coisa um pouco diferente. As meninas do Le Pub, que eu mostrei daquele sanduíche, também fizeram isso. Agora, na pandemia, elas começaram a vender empanadas, né? Que elas não vendiam antes, mas começaram a vender empanadas. E pode ser uma grande oportunidade de negócio. Então, se desapegue daquilo que talvez já não estivesse funcionando há algum tempo, ou mesmo que estivesse funcionando muito bem, pode ser que nesse novo normal isso não se adapte agora. Criatividade, porque você precisa pensar em formas diferentes de continuar atendendo às necessidades do cliente, e ação, porque não adianta nada a gente pensar, ter boas ideias e não colocar em prática. E lembra, né, gente? Não é o mais inteligente que vai sobreviver, mas o que melhor se adapta e mais rápido. Então, tenha agilidade, se adapte com agilidade para essa nova realidade do mercado. Gente, esse era o meu recadinho para vocês hoje. Desculpa-me, eu passei uns minutinhos. E aqui estão os contatos do Sebrae. Obrigada, Marina. A gente nem percebeu que você passou o tempo. Dava para ficar ouvindo você muito tempo ainda falar, né? Um conteúdo muito bom, muito bacana. Obrigada. Pessoal, acho que absorveu bem, ou então tá todo mundo assim não é para ficar apavorado não, né, gente? É para poder ficar todo mundo assim de olhos abertos para realmente partir para a ação, como a Marina deixou agora no final. Mas tem uns comentários, a Ione Becatini, ela falou, quando você falou do chefe que envia, né, os ingredientes para todo mundo fazer, ela falou que essa prática vem dando muito sucesso, que o chefe Léo Paixão, daqui de BH, fez isso no Dia dos Namorados e vai realizar mais algumas nas próximas semanas, e que os clientes compreenderam bem o kit, né? Cozinham junto com o chefe no horário marcado, que isso foi uma ação que deu muito certo também. É fantástico. Inclusive, eu gosto muito de cozinhar, sabe, gente? Então, eu estou pensando agora em ter aulas de culinária. Então, se tiver algum chefe que alguém quiser me dar aula aqui, pode me chamar lá no Instagram, que eu estou querendo. Foi uma prática, foi uma adaptação, uma remodelação muito interessante para vários segmentos. Então, tem muita gente ensinando muita coisa. E não quer dizer que a gente vai ensinar que depois a gente vai perder aquele cliente porque ele aprendeu. Porque uma coisa sou eu fazendo o que o Léo Paixão me ensinou. Outra coisa é o Léo Paixão fazendo, e eu, né? Me tendo a delícia da experiência que ele está me oferecendo. Bacana. E quando você falou também do cardápio em lousa, ela colocou que pode ser também um cardápio por QR Code. Pode. Uma outra opção. Claro, pode ser também, mas a gente tem que pensar sempre em facilitar a vida do cliente. E aí a gente tem que pensar, será que a conexão dele vai estar boa? E se não tiver? Então, a gente tem que pensar em todas as situações. Então, primeiro tem que ter um Wi-Fi disponível, as possibilidades são muitas, só que a gente tem que ter sempre em mente a experiência maior do cliente. O que vai facilitar mais a vida dele? O que vai encantar mais? Pode ser o mais tecnológico possível, desde que não traga problema para o cliente. Bacana. Que ótimo, então. O pessoal está agradecendo, falando que foi muito bom, que gostou muito. Eu também quero agradecer a todos que estiveram presentes, a você, Marina, mais uma vez por trazer esse conteúdo para a gente. E como a gente sempre diz, né, isso não se esgota aqui, pessoal. É o início, é a lanterna que a gente quer acender mesmo para um caminho, para vocês buscarem mais informações, colocarem em prática algumas coisas, testarem outras, deu certo, não deu certo, refazer, para que a gente realmente possa caminhar
ao lado de vocês e auxiliá-los, né, para passar esse período que dias melhores virão, com certeza. Com certeza. Isso? Então, Dias tá melhores e com muito mais possibilidades, né? Que agora a gente é digital. Isso aí. Pessoal, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Marina. Esse vídeo, né? Esse momento nosso ficou gravado. A gente vai ver se consegue até disponibilizar para vocês. A gente ainda tem nesse nosso primeiro, eu falo que está sendo igual aquelas séries, né? Na nossa primeira temporada, é o mês de junho, são 4 atividades, outras virão, então a gente ainda tem mais 2 atividades acontecendo esse mês. Então, fiquem à vontade para poder compartilhar, né, com outros empresários, com outros conhecidos, para que a gente possa reforçar e fortalecer essa rede, tá bom? Obrigada mais uma vez, um bom dia a todos, né? Uma boa continuidade de semana, tudo de bom. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Michele.